Olá, estamos começando mais um quadro Mulheres aqui no Irlanda Talk Show, uma parceria com o Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Irlanda. Vocês sabiam que apenas em 2024, entre janeiro e março, mais de 9 mil vistos de trabalho foram emitidos aqui na Irlanda? E, em primeiro lugar, ficaram os indianos. Em segundo, adivinha quem? Nós, os brasileiros. E, é claro, a minha parceiraça Lid Siriaco comigo. Tudo bem, Lid? Nós vamos falar hoje sobre visto de trabalho? No novo formato, e aqui estamos novamente. E nós temos duas convidadas super especiais, a Paula Pacheco e a Fabiana Andrade. Paula Pacheco é diretora de RH na Irlanda há 6 anos, e a Fabiana Andrade é consultora de visto aqui há 9 anos. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Prazer é todo nosso, como sempre. Então, já que a gente está falando de vistos hoje, vamos começar. Fala pra gente quais são os principais tipos de permissão de trabalho disponíveis para brasileiros aqui na Irlanda. Os principais são o Critical Skills, aí depois vem o General, tem o Intracompany, né, que é transferência de vistos, tem vistos para esportes e saúde, e tem mais, são 9 tipos de vistos. Eu ainda não decorei todos, mas o mais importante para brasileiros que querem vir para cá é o General e o Critical. E se a gente está no Brasil, vamos começar. Se a gente está no Brasil e a gente pensou, talvez eu possa conseguir um emprego na Irlanda e eu preciso começar por onde para ter esse visto de trabalho? Porque a gente sabe que a primeira coisa, se você quer vir para cá, você tem que ter um certo nível de inglês. É o primeiro passo, certo? E para toda essa mudança, para a pessoa começar, vamos começar de lá do Brasil, querendo vir para cá com visto de trabalho. Como que começa esse processo? Pode ser. Bom, na verdade, assim, primeiro de tudo, ela precisa ter uma oferta de trabalho. E para ela ter uma oferta de trabalho, ela precisa aplicar, ter o inglês que você falou e passar nesse processo. Tendo a oferta de trabalho, seu contrato e o job title, ele tá enquadrado dentro da lista dos elegíveis, né? Aí você entra em contato ou com uma assessoria ou, enfim, você pode tentar aplicar também, mas eu indico super uma consultoria, ainda mais para quem está no Brasil, para que faça o processo de preenchimento do formulário e tudo mais. O primeiro passo realmente é o contrato de trabalho, porque eu costumo pegar vários clientes que me mandam mensagem e falam, você faz visto de trabalho? Sim, eu trabalho com visto de trabalho. Ah, você pode fazer um para mim? Como assim fazer um visto de trabalho para você? Então assim, seja informado. Seja informado de como funciona um visto de trabalho no país. Sim, porque você não vai vir para cá e fazer um visto de trabalho para poder trabalhar. Tem que ter um contrato, uma empresa que vai te dar esse contrato, e aí você vai aplicar para um visto de trabalho. E existem algumas empresas que fazem esse processo também, né, pro candidato, né, ou para a pessoa que vai iniciar. Mas é muito importante frisar, né, a importância da assessoria, caso a empresa não faça, porque às vezes um detalhezinho o visto pode ser negado, né? Sim, isso para qualquer tipo de visto, né? Como nós estamos aplicando. E se a gente já está aqui, recebeu uma oferta de trabalho, chegamos aqui como estudantes, a gente tem uma profissão que está no Critical Skills, como que é a aplicação de visto para quem já está aqui? Para quem já está aqui, se o visto estiver válido, a pessoa vai fazer a troca de visto, no caso estudante, de Stamp 2 para Stamp 1, né? Então a pessoa vai arrumar uma empresa, ela vai pegar esse contrato, e aí ela vai preencher todos os requerimentos, dar um checklist em todos os documentos que ela precisa fornecer, tanto quem vai aplicar quanto a empresa. A empresa precisa fornecer vários documentos. Pode falar pra gente, por exemplo, se a empresa, se a gente vai trocar de um visto de estudante para um visto de trabalho, quais são os principais requisitos para isso? Ela precisa ter o primeiro contrato. Sim, mas da área da empresa, porque a gente sabe, por exemplo, que tem um salário que tem que ser pago no mínimo para visto de trabalho, porque tem critical skills que a gente sabe, por exemplo, me fala se eu tô certa, você é chefe de cozinha. Chefe de cozinha é uma critical skill no momento. General. Desculpa. Ele entra no critical se ele estiver ganhando mais de 64 mil por ano. Aí eu já não sei dessa diferença. Eu não sabia que tinha diferença também, se estiver ganhando mais. Sim, e tem a diferença do período. Vamos começando diferenciando então, né? O que é o general skill, que é o mais comum,
né? E o que é o Critical Skills? Qual que é a diferença entre um e outro, né? Vamos detalhar esses dois. Bom, o que acontece? Tem a lista do Critical Skills e tem a lista do inelegíveis. Você me corrige se eu estiver errado. O que não tiver no Critical Skills e não tiver no inelegíveis é General Skills. Aí tem a questão dos requerimentos do salário, que esse ano teve uma mudança. Teve uma mudança em dezembro da lei. Teve que novas profissões também que entraram. Entraram 11 profissões para o Critical e 32 para o General. Então é uma lista gigantesca. Então, voltando à diferença dos dois. O Critical são aqueles que precisam movimentar a economia do país. E tem necessidade de ter no país e o país não tem. Vamos usar alguns exemplos. São engenheiros de várias categorias. Antigamente o engenheiro químico não estava na lista, agora ele já está. Olha. Exato. Aí tem os da saúde, que são os médicos. Se não for um médico consultor, ele também entra. E a parte da tecnologia, isso aí. Né? Já o general são as profissões, vamos se dizer assim, mais básicas. Elas estão mais no setor de hospitalidade, né? Que são chefe de cozinha, tem a parte de marketing, do business, tem a parte de professores de playground, que é de creche, essas coisas. Então, são profissões requeridas no país, mas elas são, assim, como tem muita gente que pode trabalhar nessa profissão, sem ter vamos dizer, um nível, né, de faculdade, assim, mais... escolaridade mais alto, ela entra no general. Tem uma ressalva sobre o marketing. O marketing também está no Critical Skills, mas se você for especialista e trabalhar para algumas áreas e indústrias específicas. Que foi, inclusive, o que eu consegui. Eu entrei, meu visto, minha permissão de trabalho foi por conta do marketing. Aí eu fiquei como Critical Skills por 2 anos. Hoje eu tenho sempre 4. Só o seu, para você, por exemplo, né, no Critical Skills ou até mesmo no General, para você comprovar no Critical Skill, você tem que ter a formação específica daquela área. Sim. O seu, no caso, é administração com ênfase em marketing. Eu até gosto de trazer isso, porque na época, eu até comentei com você, né? Falei, nossa, mas eu tenho o mesmo curso que você e eu não sabia que eu podia aplicar. Sim. Né? Eu não sabia que o meu diploma seria válido para esse tipo de aplicação. Então, achei super interessante. É legal a gente poder compartilhar também, né? E a importância da assessoria, de novo. Sim. Tem o diploma, mas também tem a sua experiência, né? Tem tudo que você já... acho que eu também acho muito legal ressaltar isso aqui. Embora eu tinha administração com ênfase em marketing, eu já tinha 15 anos na indústria, mas nunca trabalhei com marketing. Eu consegui meu visto de marketing aqui na Irlanda, porque eu fiz o Level 8 em Business, na CCT. E quando eu terminei, em paralelo com o curso, eu fiz vários cursos extras na área do marketing. Ou seja, eu fiquei 1 ano ali, nesse período de curso, me qualificando para, entendeu? E aí, junto com as experiências que eu adquiri durante o curso que eu fiz, e portfólio que eu fiz, tudo que eu fiz, plus a minha experiência já de 15 anos na indústria, no modo geral, foi o que me ajudou na hora de aplicar para vaga e até mesmo para conseguir a offer e depois colocar toda essa informação dentro do meu formulário. É igual o chefe. Tem muita gente que vem, quero aplicar para chefe, tá? Só que tem os requisitos. Você tem que ter, são 5 categorias, que é head chef, sushi chef, chefe de parte, não sei. Nós temos 5 categorias. Dá um Google ali, dá uma pesquisada. Então, assim, as 3 primeiras categorias tem que ter 5 anos de experiência. Se tiver, você não se encaixa naquela categoria. E as últimas 2, você tem que ter 2 anos de experiência. Então, se você tiver aí 5 meses, 1 ano de chefe, que interessante, eu achei que era muito mais simples. Eu vou fazer esse comentário agora, porque às vezes eu acho que as pessoas pensam, talvez eu vou para um ramo que eu possa entrar numa empresa, ou num restaurante, o que for no caso de chefe, e que depois a empresa vai me oferecer o visto. Eu não sabia desse quesito, por exemplo, que a gente tem que ter experiência por um tempo. Talvez você dê sorte de entrar numa empresa, era o que eu pensava. Assim, faz parte da elegibilidade, né? Eu vou lá e falo. Eu aqui pensando numa brincadeira, a experiência em casa conta, porque olha, eu cozinho desde os 7 anos. Não conta. Já pode combinar ter experiência. Se você é da mesma empresa, no caso de chefe, ou ele pode ter tipo 1 ano em uma empresa e 1 ano em outra?
pode ter separados, não precisa Só a experiência é na mesma. Ah, interessante. Tem que ter ali no mínimo 2 anos de experiência. Vai querer me aplicar com 6 meses. Entrei num restaurante, tô trabalhando de chefe, quero aplicar por isso. Por isso é importante pesquisar, né? Sim, você sempre tem que pesquisar, saber como funciona o visto, quais são os critérios, né, de elegibilidade. Porque, assim, a gente vê muita gente que realmente vem atrás de um visto, mas ela não sabe nada de como funciona. Vocês podem contar algum caso pra gente o caso mais difícil de aplicação de visto que vocês já tiveram rapidamente? Bom, eu nunca apliquei, eu não trabalho com isso, né? Eu só ajudo pessoas a aplicar na parte de, principalmente Critical Skills. Eu acho que quem pode ajudar muito é a Fabi, né, Fabi? Então, pra mim, o mais chatinho, vamos dizer, é o de chefe. Porque ele é muito mais detalhado do que os outros. Eu achei que fosse tudo igual. Eu achei que fosse tudo igual. Olha, some pra aprender. A gente sempre tá aprendendo, eu também achei. Ele pede mais documentos, mais detalhes que você tem que preencher. Então, assim, esse pra mim é o mais chato. Quando eu comecei, eu não fazia visto de trabalho. Só fazia, na verdade, não fazia o general, eu fazia só o critical, que é o mais simples. É o mais fácil de aplicar. Sim. É o mais fácil, teoricamente. Só que tem que prestar atenção, né, nos detalhes que você, na hora de fazer a aplicação lá. Mas o general, eles pedem muito documento, sabe? É assim. O General tinha, as empresas elas precisavam publicar no site, continua isso no Jobs.ie, né? De Continua. publicar por Site e 28 jornal. dias, né? Site e jornal, que também é um custo maior para a empresa, porque o jornal acho que é 400 euros. Isso, é? É mesmo. Esse é quando a gente fala que tem o market test, né? Que você tem que mostrar. Você tem que mostrar que não tem ninguém para aquele cargo, né? Exatamente. Mas eu vou ser sincera, a empresa eu consegui meu visto como Service Coordinator, que é um cargo bem administrativo, bem simples. A vaga ficou publicada lá, ninguém se candidatou. Porque tem tanta vaga no site, se você abrir aquele site, tem tanta vaga, que eu acho que ninguém quer. Né? Também, não sei. E talvez eu acho que as pessoas já saibam também, né, que já é para aplicação, não sei se já tem esse senso, né, com relação a isso. Porque a minha vaga, ela era no general e, né, tinha capacidade de aplicar qualquer pessoa. Sim. E tem outros requisitos também da empresa, né? Por parte da empresa, além dessa aplicação, né? Mas, por exemplo, 50% tem que ser irlandês ou europeu, né? Sim, exatamente. Esse é um critério. Que é a regra dos 50-50. Então não dá para chegar um brasileiro, abrir uma empresa aqui e contratar todos os brasileiros. Não. Se ele tiver um europeu ou um irlandês com ele, talvez, porque aí vai ser 50-50. 50. Mas isso, 50 tá ótimo. Tá, voltando na questão, né, do visto, geralmente esse anúncio quem faz é a empresa. Eu pego o cliente que chega e fala pra mim, a empresa tá pedindo pra mim publicar o emprego. Tá, mas tá bom, você pode publicar no jornal do país, né, que daí geralmente você põe lá no Times, Times, tem o Independent, tem vários jornais nacionais. Que aí você paga no mínimo uns 400 euros para fazer a publicação. E aí a empresa joga essa responsabilidade pro funcionário. Ó, você paga aí, eu já peguei vários clientes assim. Ah, mas eu vou te explicar por quê. Quando eu tô falando isso por conta das experiências que eu escuto das meninas. O que acontece? Quando a gente tá aqui, depois que a gente termina tá terminando o visto Stamp 2 na parte de inglês, ou terminando um G da faculdade, a gente quer ficar, porque a gente quer só a oferta, a gente não quer dar trabalho pro empregador. Sim. Então a gente oferece de fazer todo esse processo sem envolver o empregador, só pedir os documentos necessários. Então muitas vezes, por isso que a pessoa já chega em você, talvez, pedindo para que você ajude nesse processo também. Certo, na verdade, né? As empresas deveriam fazer tudo isso, infelizmente, mas a gente acaba se submetendo, né? Exatamente. Tanto que tem muita gente que paga pelo próprio visto. Exato. Né? Quando a empresa fala, eu te dou o visto, te dou os documentos, você vai lá e paga. Mas por quê? Porque a empresa não quer tirar do bolso dela ali, são 1.000 euros. Se for um visto até 6 meses, vai pagar aí 500 euros. Se for acima de 6 meses, até 2 anos, aí você vai pagar 1.000 euros, até 1.500 se for de 36 meses. É que a disputa, gente, é tão grande entre nós que não temos visto com quem já tem, que o que a gente quer é só não dar trabalho para eles simplesmente dar a oferta pra gente, entende? Então, tipo, muitas vezes a pessoa fala assim, não, pode deixar, eu tiro esse problema de você, só me dá a oferta de trabalho. Porque o que ela mais quer é estar aqui, claro, a oferta também de trabalho, entendeu? Então, mas aí voltando na
publicação, a pessoa às vezes não sabe que essa publicação é paga. Porque são 2 publicações que são grátis, são 3 publicações que você tem que fazer. 2 são grátis e uma é paga, que é no Jornal Nacional do país. Esse valor. Custa no mínimo aí 400 euros. Eu já fiz orçamento que são mais ou menos 370, 380. Mas é um anúncio bem básico. Só que para um visto, tem que ser um anúncio bem completinho e tal. E aí, o que a pessoa fala? A empresa não fala isso pra pessoa, ela não sabe que tem que fazer isso, e aí ela chega e fala, mas a empresa tá mandando eu anunciar e pagar esse valor. Então, mas isso é responsabilidade da empresa. Ela tem que garantir isso pra você. Mas se você quiser pagar, bem, você pode pagar, que nem você disse, é uma escolha sua. Mas isso é do empregador. Até uma dica que eu dou, se eu puder, para quem for procurar por esse serviço, que queira uma permissão de trabalho, estude antes como funciona todo o processo, né? Como do general, que precisa ser publicado, como do critical, que precisa de alguns detalhes de especializações, esse tipo de coisa. Justamente para não ficar à mercê, né? Então, aí você pesquisando, você sabendo que vai ter esse anúncio pago, você fala pro empregador, ok, você vai me ajudar com o visto, só que tem uma parte aqui que fala que a empresa tem que publicar um anúncio e isso é pago. Aí você vê o que a empresa vai fazer pra você. Mas eu peguei cliente que a empresa virou pro cliente e falou assim, não, isso daí é seu, você tem que pagar. Não é assim. Aí a pessoa fala, então tá bom, tô precisando do visto, vou lá pagar. Sim, Eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. com certeza. Precisar saber, conhecer os vistos, os procedimentos, e aí sim. Mas a empresa pode, por exemplo, eu quero muito visto. A empresa joga toda a responsabilidade em cima de mim com todo esse pagamento. Eu quero muito visto, mas eu posso falar para a empresa que isso é sua responsabilidade, você deveria pagar por isso, já que você está me oferecendo visto. E aí a outra pergunta é, quais as chances de talvez a empresa virar para mim e falar, talvez a gente passe dessa vez? Porque acho que é por isso que a gente acaba aceitando esse tipo de comportamento da empresa. Sim, exato. Porque a responsabilidade seria dela, mas como tem pessoas fazendo, ela acaba... Às vezes a pessoa também nem tem, assim, vamos dizer, um inglês tão bom, ela não vai saber explicar isso para a empresa. Então ela apenas acata e beleza, vou fazer. Eu acho que tudo depende da negociação que você faz com a empresa, né? Quando eu fui, que eu recebi minha offer, eu estava ok se eu tivesse que pagar, né? Mas nesse caso, quando eu recebi minha offer, comentei que eu ia precisar do visto e quando o meu chefe virou pra mim e falou, não, pode deixar que a gente arca com tudo. Então, assim, surgiu da parte dele arcar com tudo, mas eu já estava pronta para arcar com tudo, se precisasse. Entende? Então, Geralmente, a maioria que eu pego, a pessoa só paga o visto. A empresa fornece tudo, eu entro em contato, a empresa fica em contato comigo. Então, Você faz essa ponte, você já é com a empresa. eu faço essa ponte também. E daí eu vou falando quais são os documentos, tudo que precisa, as publicações, e a empresa me manda tudo, e aí eu só faço a aplicação, pego os documentos do cliente, e é isso, eu faço toda essa intermediação. Ter a consultoria facilita demais. Sim, primeiro que a gente não pula partes extremamente importantes, que a gente fala que não, mas preencher esses formulários que nós temos que preencher para visto, eles não são fáceis. não. Isso também é um desafio, porque você tem que prestar muita atenção. Eu lembro quando eu fui aplicar para o meu passaporte irlandês, uma das informações que eles pediam, todos os endereços que eu morei. Gente, a gente mora em inúmeros endereços na Irlanda, até você parar num certo lugar. E aí eu tive que olhar e-mails de tipo, Eles não conhecem a vida de estudante, cara? Não. Então, esses formulários, eles são realmente muito complicados. Eu com certeza, se eu fosse aplicar para alguma coisa, eu pegaria uma consultoria só para... Já é estressante o suficiente. Total. Já é estressante o suficiente. Exatamente. Vamos continuar, então. Então, primeiro, regra, né? Job offer, 50% irlandês. Quais são os outros requisitos? Porque tem a questão salarial e isso é muito importante. E eu acho que essa nova lei, né, essas novas regras vão dificultar um pouco mais. Mas, por outro lado, eu pensei, poxa, tem muita gente, às vezes, que é engenheiro, eles sabem que os caras têm, né, tipo, têm experiência, são bons no que fazem, tem tudo que eles precisam e eles pagam o mínimo do mínimo. Vamos falar um pouco dessas mudanças também, dessas outras exigências. Teve os prós e os contras, né? Para quem é empregado, né, foi perfeito, porque aí você vai ganhar mais. O Critical Skills, ele saiu de 32 mil para 38 mil. Foi, assim, um aumento de salário enorme. O General, ele saiu de 30 mil para 34 mil. Então, assim, o empregador que ele vai falar, nossa, eu vou ter que pagar tudo isso para a pessoa ainda dar o visto. Então, assim, para o empregador
ficou meio que péssimo, né? Mas já pra gente que é empregado, melhorou muita coisa. Então, assim, eu acho que com essa mudança, melhorou muita coisa pro empregado. Pro empregador, Além do salário, tem outros requisitos que a empresa tem que oferecer algum benefício, como health insurance? Não, só o salário em si é um dos. o salário e a regra do 50-50, o contrato. Tem o P60, qual que é aquele documento, eu esqueci o nome, que a empresa tem que fornecer na hora do processo? O EDS. Ela tem que fornecer tudo, na verdade, né? Ela tem que fornecer as contas de luz do lugar, de aluguel, ela tem que fornecer o EDS da empresa, se for um restaurante, uma carta do HSE para comprovar que é um restaurante, não um fast food. Se você for trabalhando como chefe, você não vai poder trabalhar como chefe no restaurante fast food. Interessante, não sabia. Tem a regra, você pode trabalhar em pubs, restaurantes que atuam como restaurantes, hotel, né? Toda essa área da hospitalidade. Mas se for um restaurante que se encaixa em fast food, você não tem. Interessante, não sabia. Você não tem visto. Interessante. Então, assim. Curiosa essa informação, né? Qual que é a diferença? Então, porque é um restaurante, né? Sim. Só que é fast food. Aí também já. Essa parte eu não vou saber Lá entender te explicar, mas. Eu quero voltar só um pontinho, que quando a Jana fez a pergunta dos critérios, o que melhorou ou não sobre essas mudanças. Sim, eu acho que para quem já estava empregado, isso ajudou bastante, porque aí teve essa mudança do salário. Ou não, né? Porque Ou a não. maioria dos empregadores começou a mandar a galera embora. Tem uns, isso que eu ia falar. Salário. Tem uns que estão segurando, porque acho que tem uma data desse ano que eles têm que fazer essa mudança, aí tem uns que estão segurando. Eu tô falando isso por conta das coisas que eu escuto da galera que eu cuido. Mas, por exemplo, na empresa que eu até indiquei minha amiga, que ela conseguiu entrar e que depois eles aplicaram pro visto dela como general, abriu uma vaga de trabalho. E a primeira coisa que ela quis fazer foi divulgar no grupo que eu cuido. E ela divulgou, só que ela divulgou avisando, meninas, infelizmente dessa vez ele não vai poder aplicar pro General Skills por conta da mudança. Então, assim, da mesma forma que ajudou, também tá criando um certo bloqueio. Isso. É porque geralmente o salário inicial aqui, né, da Irlanda, para quem começa em escritório, é de 26, 28 mil. Né? Para healthcare continua, né? Os 27 mil. Eles tentaram mudar a lei para subir para 30 mil, voltaram atrás, então quem trabalha com healthcare é 27 mil anual. E realmente, escritório é mais ou menos essa base. Começa 26, 28 ali, raramente nos 30. E sinceramente eu não sei, assim, qual que os porquês da mudança, sabe? Se eles quiseram ajudar ou se isso é para reter. Sinceramente, eu não consigo. Eu particularmente, eu acho que porque, por exemplo, eles têm engenheiros ganhando 32 mil, né? E deveria estar ganhando mais, né? Então, talvez por causa das empresas estarem usando isso de uma forma de ter gente muito qualificada, que poderia estar ganhando muito mais, né? Em troca de um visto de trabalho, que é injusto, né? Eu espero que eles comecem a olhar, na verdade, como os profissionais que essas pessoas são. Né? E até porque o país tem essa necessidade. Sim. Eles já olham, né, os profissionais brasileiros, assim, nossa, eles são super qualificados. Né? Aqui um engenheiro, quando ele entra numa obra, a engenharia aqui é um pouco diferente do Brasil. Ela é bem divididinha, certinha. O que você vai fazer? No Brasil, você é engenheiro, você faz tudo. Exatamente. Quando o brasileiro entra aqui, nossa, eles ficam assim, meu Deus, você sabe fazer tudo. Impressionados, porque a gente faz tudo. Então, assim, eu acho que esse valor de 38 mil ainda acho pouco para o engenheiro. Sim, com certeza. Nesse caso, eu acho que iria facilitar mais se eles fizessem uma regra comparando com o cargo que a pessoa tá. Porque, por exemplo, o marketing tem um range, dependendo do que você trabalha. A engenharia também tem um range. Por que não ir dessa forma, ao invés de, né, enfim, fazer essa regra? Mas isso não é uma regra, por exemplo, ou deveria ser da empresa. Se você é marketing e eu também sou marketing e nós estamos no mesmo nível, a gente deveria receber o mesmo salário? Porque deveria ser. Depende. Exato. Porque como que você entra numa empresa, eu sou engenheiro, você é mesmo engenheiro, a gente está no mesmo nível, e porque eu tenho critical skills, eu ganho 38, e você provavelmente deve estar ganhando 50, 55 mil facilmente, né? Isso também é algo que tem que ser visto, porque
desmotiva a gente de uma certa forma, né? De você pensar, tá, só porque eu preciso de um visto de trabalho, mas eu tenho experiência, eu falo a língua e eu tenho que começar com esse salário, né? Sendo que a pessoa que faz o mesmo trabalho que eu tá ali e ganha muito mais. Sim, com certeza. Na teoria, deveria ganhar a mesma coisa, né? Mas aqui a gente vê que não é assim. Infelizmente. Acho que não só aqui, na verdade, né? Vários lugares, mas aqui eu acho que é bem mais marcado. Bem mais evidente. Isso. Na minha empresa mesmo, é a empresa de engenharia. E você vê a diferença de salário de engenheiros. Aí você fica olhando, quem é irlandês ganha bem mais. E até falando como mulher também, né? Falar isso, mas eu falei, eu não quero falar algo que talvez eu não tenha certeza, mas todo mundo fala isso mesmo, né? Desculpa se eu não podia falar isso. Não. Sim, ainda tem a questão também da diferença entre cargo de salários entre homem e mulher, né? Sim, essa. Que aí é outra polêmica, eu acho que a gente pode até voltar para os tópicos do... Vamos voltar para os vistos de trabalho. Conversa, né? Ai, gente. E vocês têm alguma indicação, assim, de quais são as agências, né? Quais são a parte, vamos dizer, pública, né? Quais são os setores envolvidos, né, dentro desse processo? Quando você vai aplicar, né? Com quem que você faz essas comunicações? Quando você vai aplicar por si mesmo, você pode entrar em contato com o próprio departamento de emprego, que é o DET. Eles fazem toda essa parte de consultoria. Tudo que você tiver dúvida em mandar, eles vão responder para você. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas eles vão Por responder. carta ou eles respondem online? E-mail. Ah, tá moderno isso, hein? Tá moderno. Tá mudando as coisas, né? Mas tem eles, tem o Citizen Information. Pode falar com eles também, eles dão uma ajuda. Ou um consultor particular. E Acho que são esses. na ajuda de aplicação são eles. Tá. Depois da aplicação, você também tem que aplicar na imigração para o novo visto, né? Então, esse custo é da pessoa própria, né? Do empregado, no caso, que são os 300 euros lá para a imigração, Sim. né? Tem que lembrar de fazer isso. Eu não sabia. Tem empresa que paga. Depende também, porque no meu caso a empresa paga. Sim. Se a empresa já paga o visto, geralmente ela já vai pagar o IRP para você. Ah, Agora, se você tá pagando o seu próprio visto, aí você vai ter esse custo a mais. e aí você tem que fazer isso. Desculpa. Qual que é esse visto de 1.000 euros? Eu sei disso porque eu tive um caso em uma empresa onde ele entrou, a gente não sabia com o visto dele de um G. O G é quando você sai da faculdade. Isso. Tava para expirar e aí, depois que ele passou da probation, ele veio falar comigo e aí falou, olha, eu preciso aplicar pro meu visto meu visto, blá, 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 todas as informações. Eu falei para ele, não é responsabilidade da empresa, desculpa, porque quando você entrou a gente não sabia disso, a gente sabia que você tinha um G, mas o seu 1G poderia ter acabado de começar e você todo esse ano, ou alguma coisa assim. Não, eu não tenho muito entendimento de visto, mas eu sabia disso, né? A gente, quando faz alguns vistos na vida, a gente tem alguma informação. Enfim, foi aplicado o visto dele e ele arcou com os 1.000 euros. Foi muito claro desde o início, falei, a empresa não vai arcar com isso, eu não vou nem pedir permissão, mas foi 1.000 euros o visto dele. É que não é o visto que é 1.000 euros, é a aplicação do DET, que é o formulário de permissão de trabalho, que é 1.000 euros. O visto, que é com a imigração, porque são 2 departamentos à parte. Aí você faz no DET lá todo o formulário, recebe a cartinha que você foi aprovado. Aí você pega essa cartinha junto com outros documentos, vai lá na imigração, agenda, e aí você paga o visto. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Isso. Lembrar que tem vários custos, né? Então, seja 1.000 euros essa aplicação. E vários 300 processos. euros. Por isso que não pode deixar para a última hora também. Sim, por isso que tem que estudar em média tudo. 2, tem que estudar tudo. Leva em média 2 meses para você não ficar ilegal também. Porque mesmo que você seja aprovado, vai que você manda para a imigração, o cara falou, mas você tá ilegal aqui já. E aí ele resolve simplesmente negar o seu visto, né? Porque não é só o fato de você ter o visto de trabalho que isso garante que você vai ficar, né? Você ainda tem que passar pela imigração. Então, quando você recebe o seu documento de aprovação de visto, você ainda vai ter que submeter para a imigração, né? Ainda tem esse processo. E é muito importante o que a Ligia falou, essa questão, como que o funcionário simplesmente não deixa claro, né? No momento em que ele entra, né? Ou quando ele começa na empresa e fala, olha, eu aceitei a oferta de trabalho, mas em algum momento eu vou precisar do visto. Eu acho que a transparência com a empresa é fundamental, porque você não pode esperar. Gente, não esperem o último minuto. Eu não espero. Empregador.
O que acontece... Desculpa. Desculpa, Jordana, mas sabe o que acontece? A nacionalidade dele pedia isso também. Eu acho que ele entrando no mesmo caso que a gente, do tipo, eu tô um pouco desesperado, se não acontecer, eu vou ter que voltar pra casa. Mas não é melhor, ele fala, depois da probation, ele poderia estar em um lugar que ele teria certeza que ia aplicar. Eu acho um risco. Eu vou dividir com vocês a estratégia que eu escuto do pessoal, tá? A gente tá jogando a conversa, sim. precisa saber o quê. O que acontece? Eu sou do time que eu prefiro a transparência, vou lá e já falo assim, oi, tudo bem? Essa aqui sou eu profissionalmente, você gostou de mim? Eu preciso do meu visto de trabalho, de repente você pode até negociar. Deixa eu ficar esse período da probation e depois você vê se gostou de mim e a gente conversa depois? Pode ser. Eu sou daqui, eu já quero resolver meu problema hoje. Transparência. Exato. Mas tem aquelas pessoas, que eu também não julgo, cada um com a sua estratégia, que prefere primeiro mostrar o serviço, mostrar pra que veio, entendeu? Porque tem isso também, tipo, eu não quero chegar pedindo alguma coisa e dando trabalho pro empregador. Quero mostrar primeiro que eu sou capaz, que eu sou boa o suficiente para que ele aplique o meu visto. Então tem essas duas questões, sabe? Mas o perigo é você esperar muito tempo e a empresa falar, não, a gente não aplica para visto. Diana, eu concordo. Até 100%. você conseguir outro trabalho e você ter essa garantia, assim, eu entendo, eu acho legal essa estratégia também, acho que dá para fazer, mas quando você sabe, pô, consegui, entrei aqui, eu tenho 1 ano para isso. Eu vou mostrar 3 meses de trabalho, daqui a 3 meses eu converso com o meu empregador, e aí depois disso, o empregador, se ele disser sim, beleza, continua. Se disser não, corre atrás de outro, assim. Mas o que a galera faz de não falar é porque, assim, para você fazer a aplicação do visto, você precisa só do contrato. No geral. Então, você não precisa envolver a empresa, dependendo das profissões. Se for chefe, você tem que falar já na hora, ó, preciso de um visto. Por quê? Você vai precisar de documentos da empresa. Se for um critical, um engenheiro, você não vai precisar de vários documentos da empresa. Então, só vai precisar do contrato. Por isso que a galera, às vezes, chega e não fala. Porque ele tem o contrato na mão, ele vai lá e faz a aplicação dele. Então, eu acho que é por isso que... A empresa não precisa assinar, não precisa, porque tem uma responsabilidade da empresa também. A empresa vai assinar o contrato. Mas com o contrato em mãos, a pessoa consegue ficar sem a aprovação. A única coisa que a empresa, o funcionário vai ter que ter em mente é, tá, você vai aplicar para o visto. A empresa fez o anúncio. Porque se a empresa não fez, se você foi indicação de uma pessoa e não teve um anúncio, não tem como fazer a aplicação. Mas se a empresa fez lá atrás, É porque no documento, quando a gente aplica lá quando vai fazer a aplicação do visto, a empresa tem que assinar o documento do visto também. Então, tem que ter o envolvimento da empresa, né? Eu não posso pegar o meu contrato de trabalho e fazer por conta. Porque eu tenho que ter, fazer por conta sem a empresa saber. Sem a ciência. Sem a empresa saber 100%, não tem como, porque ela vai precisar assinar. Você só vai falar, estou aplicando para o meu visto para poder ficar aqui agora, você pode assinar para mim? Não só assinar também, né? Mas fornecer alguns documentos como esse do Revenue, que eu não tô lembrando o nome agora. Que é o EDS, que é super importante. Então, cara, transparência, né? Transparência. Faço 100% transparência. Assim, ó, no futuro eu vou precisar de um visto. Tem como no futuro você me ajudar com isso? Até porque tem muitas empresas que elas não sabem que esse processo de visto é muito simples, é muito fácil. Então, assim, a recomendação já tenha todas por isso a importância de pesquisar, porque quando você for falar com o seu empregador, já leva todos os documentos. Olha, tá aqui todas as documentações, eu só preciso que você assine, o salário é compatível, tá tudo preenchido, você tá tudo certinho. É só isso. Eu arco com os custos, né? Se você, no caso, né, se a empresa não oferecer arcar com os custos, se você tem esse medo até mesmo de pedir. Por isso que é importante se informar, né? Total. E não chegar lá aos 45 do segundo, faltando um mês para vencer o seu visto, você fala, então agora eu preciso de um visto? Eu não faria isso. E se eu puder dar um conselho além, se alguém aqui for estudante ou que estiver fazendo faculdade, cara, começa agora, no dia 1, que você pisou o pé na Irlanda também, pode ser, a se preparar. Porque, assim, às vezes a pessoa espera faltar um mês e quer correr atrás, sabe? Tipo, do tempo que deixa, não sei o que fez nesse tempo, enfim. Mas quer correr atrás e quer que a gente resolva a vida dela. E não dá, cara, não dá pra resolver de última hora. Sem contar que tem a regra de a aplicação tem que ser feita 12 semanas, né, da data do contrato. Então, assim, se você pegou um contrato com a data de hoje, o DET vai olhar e falar, tá, mas tinha que ser com 12 semanas aqui a data de início. Então, assim, vai ser reprovado. Então,
Então tem vários coisinhas aí. Vários detalhezinhos que se você não prestar atenção, Agora, pegando todo esse gancho, só pra gente praticamente encerrar. Sim. Se eu já tenho visto, primeira pergunta, se eu quiser mudar de emprego, mas eu tenho visto como empresa, como que funciona se eu quiser ir para outra empresa? E talvez, eu não sei, por exemplo, se a gente tem um outro visto e eu talvez queira mudar a minha carreira, muda o visto ou só muda mesmo o vínculo empregatício? Como que isso funciona? então é assim, geralmente você tem que ficar 1 ano no emprego para trocar para uma outra empresa sem pagar um novo visto. Se você sair antes de 1 ano, até 9 meses, você ainda consegue, na verdade, trocar de emprego. Se você sair antes, você perdeu o seu visto, você não pode fazer uma nova aplicação. Você não pode fazer uma nova aplicação. Então, vamos lá, a pessoa ficou 6 meses na empresa, tô querendo trocar de emprego. Não troque. Fique na sua empresa. 6 meses serão perdidos. Não, serão perdidos. Desculpa. Só não vai ser perdido, na verdade, se a pessoa for mandada embora. Se for layoff, aí não Tem as perde. regras. Mas se a pessoa sair por Por conta... justa causa. Isso, Por justa causa, você isso, exatamente. Se for justa causa, perde. Acho que o mais importante mesmo é a gente saber quais são as regras de tudo isso, saber os nossos direitos. Não adianta a gente querer fazer as coisas sem saber, sem ler, sem ter conhecimento, porque você acaba perdendo o visto por falta de... Eu aconselho assim, pegou o visto, fica 1 ano na empresa. Depois desse 1 ano, você troca. Aí você vai pesquisar sobre o seu visto. Se for um critical, você pode trocar para qualquer área. Se for um general, você só troca para sua área. Você não pode mudar de emprego. Mudar assim, vamos dizer, eu sou o chefe e agora eu vou trabalhar de marketing. Tem que ser no mesmo segmento. Se for general, mas se for de general para critical, Aí aí já você- pode. Aí você Se for general mesmo. Se for general para critical, tá tudo ok. Então, assim, fique na empresa 1 ano, faz ali seu papel. Depois desse 1 ano, você troca de empresa. Pra ganhar experiência também. Alguma coisa E não perdeu o dinheiro da aplicação, que são 1.000 euros, né? Sim. Você vai pagar e perder uma aplicação, aí você vai ter que esperar o tempo para fazer uma nova aplicação. 1.000 euros só o DET. Aí se a pessoa ainda pagou as publicações, aí fica um pouquinho mais caro. Aí tem o IRP, tem as Tudo isso. publicações. Então, assim, vamos colocar aí 2. 500, 1.800 euros que você vai ter de gasto. Então, Você tem uma última pergunta? Já não acho que a gente cobriu absolutamente tudo. Então, meninas, uma dica final e, né, quem quiser encontrar vocês, como é que faz? bom, eu, Fabiana Andrade, pode pesquisar no meu Instagram, é Fabi Mola na Europa. Lá você vai encontrar os meus dados para entrar em contato com consultoria, para consultoria de visto. A minha especialidade são vistos de cônjuges, mas eu faço o visto de trabalho, que é Critical General. E o General tem só alguns vistos que eu faço, tá, galera? Então não vem me chamar para todos os vistos, porque eu não vou conseguir ajudar. E é isso. E a dica final? A dica que é vir para Irlanda arrumar um trabalho, primeiro, inglês. Porque se você chegar aqui sem inglês, você praticamente não vai conseguir um emprego que te dê um visto. Segundo, arrume uma empresa que te dê um visto, um contrato para visto de trabalho. Terceiro, estude o visto que você vai aplicar. Saiba definir a sua função na lista de elegibilidade. Saber aonde você se encaixa. E por último, aí faça a sua aplicação e seja feliz. Adorei. Adorei. Bom, agora vocês podem me encontrar no LinkedIn como Paula Pacheco Araújo. Também pode me encontrar no Instagram como Paulinha Pacheco A. E minha dica final é: se planeje. Se planeje, não deixe para a última hora, porque senão você vai se frustrar. Tem toda uma carga emocional também para você evitar se planejando. Então, é só isso que eu tenho para dar de dica. E se você, mulher, está aqui, participe desse grupo maravilhoso, o Grupo Mulheres do Brasil. Eu também sou voluntária e apaixonada pelo projeto. E a gente vai ter um novo sprintinho vindo por aí. Sim. Olha o spoiler, tem vários. Não, então posso dar o spoiler? Porque eu tô no projeto. A Pam vem aqui também. Vem aqui? A Pam vem aqui também. Então tá, eu vou deixar pra vocês assistirem da Pam, mas vai ser um sprintinho especial do tópico que a gente tá falando aqui hoje. Vamos só esperar. Muito obrigada. Gente, Eu que agradeço. Vocês aqui, vocês falaram muita coisa, muito obrigada. É muito bom ter gente com muito conhecimento aqui.
Como a gente sempre fala, e hoje nós somos curiosas, a gente não tem conhecimento de tudo, então a gente traz pessoas que entendem. Mas a gente também não tem A gente faz 100% de conhecimento, a gente vai aprendendo. Exato, estamos sempre aprendendo, né? De aprendendo. Foi um prazer te conhecer aqui também, Fabi, hoje. Ai, prazer, a gente vai manter contato. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, menina. Prazer é todo nosso. Todo sucesso para vocês. Obrigada. Estamos encerrando por aqui. Bem, vai lá, curte, comenta, compartilha. E deixa lá o seu feedback sobre o nosso novo podcast, aqui o nosso novo formato. Compartilhe sobre a sua história de visto de trabalho. A minha foi super legal. Não esqueça de seguir a gente nas mídias sociais, Grupo Mulheres do Brasil.Irlanda, e conheça um pouquinho dos nossos projetos. E você, mulher, vem ser voluntária com a gente. Obrigada, até a próxima. Tchau.